Abel Ferreira é um treinador muito medroso. Cara, cada ano que passa esse cara vai ficando mais medroso. E o time do Palmeiras ontem, beleza, teve uma chance ou outra, o goleiro do Cruzeiro fez uns milagres, o Cruzeiro também não jogou nada demais. Tem sim esses detalhes no jogo, mas é muito na conta do Abel. Eu que assisti a coletiva do Abel Ferreira, e mais uma vez Abel Ferreira deu várias desculpas, ele foge da coletiva, os repórteres também, eu vou te falar, viu? Os caras que vão fazer a coletiva do Abel Ferreira toda vez pós-jogo são perguntas ridículas. Ninguém tem coragem de fazer uma pergunta assim que você deixa o Abel na parede. E aí ele escapa, né? Calendário, as lesões, o que eu posso fazer? E ele fica jogando a responsabilidade pro time, viu? Fazer o quê? A gente criou a chance, né? Se tivesse feito os gols. Então assim, é mais ou menos assim. Ele é sem humildade ao ponto de quase, ele fala em outras palavras mais ou menos isso. Cara, eu treinei o time, preparei a equipe com vários desfalques, tivemos as chances, os jogadores não fizeram, a culpa é deles. Ele não falou com essas palavras, mas o que ele vem falando, o jeito que ele encaixa as respostas, ele tá dizendo isso. Ele só não fala, obviamente, que senão ele vai perder o grupo, né? Então assim, desculpas esfarrapadas, não tem um mísero repórter para simplesmente chegar e falar assim: Abel, é o seguinte, você vem dizendo toda hora do calendário, você vem dizendo toda hora que o Palmeiras tem pouco tempo de descanso, né? Eu gostaria de saber, Abel, agora que você teve o tempo que você queria de descanso, você descansou seus jogadores, você poupou contra a Jacupiense e jogou contra o Cruzeiro hoje com as baterias carregadas. Por que novamente a equipe não consegue deslanchar? Por que novamente a equipe não consegue prensar o adversário lá atrás? Porque o Cruzeiro não estava afim de jogo. Depois daquele chute do Arroio, que foi o gol do Cruzeiro, né? Não teve mais nada. O Cruzeiro ficou ali. O Cruzeiro, na verdade, atacava quando o Palmeiras tinha algum erro ridículo de passe, aí o Cruzeiro ia lá e conseguia atacar. Eu coloquei o Vitor Roque na capa aí, gente, é o seguinte, sem o Vitor Roque não dá. O Abel Ferreira, ele sobrevivia do Vitor Roque. Porque é o seguinte, o Abel Ferreira, ele é o treinador que, todo mundo já sabe, o torcedor que entende mais de futebol ao que entende menos, sabe que o Abel Ferreira gosta de jogar com bola longa, com transição. É isso que ele gosta de fazer. O Vitor Roque, que é um monstro de jogador, que incomoda demais, muito veloz, ele faz, embora não seja alto, ele faz o pivô e ele sustenta quase todas as bolas que jogam para ele. E ele fica toda hora fazendo a linha balançar, né? Pra quem não sabe o que é isso, o Vitor Roque fica no meio dos dois zagueiros e toda hora que alguém do Palmeiras pega a bola, que o Palmeiras vive de lançamento, o Vitor Roque tá disparando. E aí, querendo ou não, isso faz a zaga, né, querer dar aquela acompanhada no Vitor Roque, isso cria espaço e o Palmeiras faz essa bola longa, depois briga pela segunda bola e joga assim. É o jeito mais rústico de jogar total. Futebol dos anos 90, lá do Filipão, era mais ou menos assim e o Abel Ferreira permanece assim, ele joga desta maneira. Com o Vitor Roque ele sobrevivia, porque o Vitor Roque conseguia fazer essas coisas. E aí, essa bola longa, insistente e chata do Abel Ferreira, que o Palmeiras faz o tempo inteiro, com o Vitor Roque surte mais efeito. Com o Sousa surte bem menos efeito. O Sousa é rápido, mas o Sousa é magrinho, o Sousa praticamente não consegue sustentar nenhuma bola, então o Sousa não consegue brigar tanto com o zagueiro. Então eu já aviso, sem o Vitor Roque, só que eu fico pensando, sem o Vitor Roque não vai dar. Como assim não vai dar, né? Porque a Leila Pereira não manda o Abel Ferreira embora, né? Então o Abel Ferreira pode perder agora o jogo da Libertadores, ele pode perder para o Flamengo, aí última rodada contra a Chapecoense, vamos supor que um desastre perca também, a Leila Pereira vai vir falar, é o meu treinador até 2027. Tá bom. Então assim, o Abel Ferreira tem carta branca, na coletiva ele não explica nada, mas volto a dizer, a coletiva também é muito culpa dos repórteres. Eles não conseguem fazer uma mísera pergunta para afrontar o Abel Ferreira. Perguntam sempre com medo, sabe, sem personalidade. E assim, Abel Ferreira estragou o time depois que teve as lesões. Tudo bem, não tinha o Alan, não tinha o Vitor Roque, o Paulinho também, vou te falar, né? O Paulinho pode jogar só 10 minutos, 12 minutos, eu nunca vi isso. É um excesso assim, de não pode pôr o cara, você não pode pôr o cara mais tempo, o Palmeiras precisando. Aí você coloca no lugar do Sousa, olha como o Abel Ferreira pensa futebol, gente, é um negócio muito esquisito, cara, é um cara que, ele praticamente, eu acho que ele só fica pensando assim, eu não quero perder, não interessa. Ele sai o Sousa e o Felipe Anderson, que tem características de quê? O Sousa e o Felipe Anderson, velocidade, né, e drible, né.
supostamente é isso que eles tentam entregar, né? Mas são jogadores velozes, né? Isso a gente pode concordar, que se eles pegam a bola na ponta, eles conseguem fazer uma jogada ou outra, eles conseguem fazer bastante facão porque eles são rápidos. Aí você coloca Lucas Evangelista e Maurício. O que você faz com o time? Você tira 2 jogadores de profundidade, 2 jogadores que conseguem atacar a última linha, aí você coloca Evangelista, um volante, e você coloca o Maurício, que é um meia, que vai ficar só ali tocando a bola de lado, ele não faz muitas infiltrações, entra pouco na área. O que você acha que ia acontecer? O Palmeiras perdeu a força de ataque. Ah, mas ia colocar quem? Gente, eu falei no último vídeo, dá pra pôr o Eric Belé um pouquinho? O que vai acontecer, Abel Ferreira? Dá vontade de perguntar assim, Abel, você... E o Abel falou na coletiva, inclusive, depois ali eu vi que na hora que eu tive que trocar os jogadores, eu pensei mais na experiência. Se eu sou repórter, eu faço a seguinte pergunta. Abel, você disse que é o treinador que mais trabalha com a base, que você tem cuidado com a base. Abel Ferreira, se você tem tanta paciência com a base assim, qual o problema de um jogo desse você colocar o Eric Belé? E vamos pôr 2 situações. Ele vai muito mal no jogo. Tropeça na bola, vai chuta de canela. E que não vai acontecer isso, porque o menino é bom de bola. Mas, né, eu faria essa pergunta. E, de repente, vai muito mal. E a segunda é que ele jogue bem, ou jogue bem, ou faça um gol, ou dê uma assistência. O que acontece se o Eric Belé jogar mal? Você não vai conseguir sustentar, você não vai conseguir vir aqui na coletiva e falar, olha, o Eric Belé não entrou bem, mas é um menino que joga muito bem, é um menino que vai evoluir. Cara, a torcida do Palmeiras, ela é impaciente sim, mas ela não é impaciente desse nível. Eu tenho certeza que se coloca o Eric Belé e ele vai muito mal, a torcida, claro, os corneteiros ali na internet, terra de ninguém, não joga nada, bagre, mas é só isso, ninguém ia vaiar o menino. Ele ia jogar alguns minutos, ou pelo menos 20, 25 minutos, tem velocidade, tem drible, aí você coloca jogadores que não entregam isso, com o Palmeiras precisando ganhar um jogo. Então o Abel Ferreira, gente, olha, é muito difícil, que fase horrível que é com esse cara, e aí ele consegue de repente ali dar as desculpas, estamos em primeiro no Brasileiro, fomos campeões paulistas. O Palmeiras foi campeão paulista e o Palmeiras está em primeiro no Brasileiro porque o time é bom, o elenco é bom, a estrutura é boa. E aí mesmo com o Abel Ferreira não fazendo um bom trabalho, o time consegue se manter ali. Agora você imagina um treinador bom com o time do Palmeiras na mão. O Palmeiras poderia estar voando mais ainda. Mas é que fica escondido essa coisa do... não, o Abel Ferreira ganhou vários títulos. Já falei isso aqui várias vezes. O Abel Ferreira, em 5 anos, ganhou 10, 11 títulos. Eu tenho certeza... Você acha mesmo que esse mesmo time que o Palmeiras teve na mão, desde que o Abel chegou até agora, fosse o Arthur Jorge, fosse o Leonardo Jardim, fosse outro treinador bom, você acha mesmo que o Palmeiras não ganharia títulos? Acho que o Palmeiras, olha, esses 5 anos aqui o Palmeiras não ganharia nada. Eu tenho certeza que ganharia. Talvez mudaria os títulos, talvez teria ganhado 4 brasileiros e uma Libertadores só, talvez teria ganhado 3 Libertadores e um brasileiro só, mas ganharia títulos. Disso eu tenho certeza, o time é bom e o futebol brasileiro não tem tantos times bons assim. Mas eles querem sempre insistir o tempo todo em Abel Ferreira e tenham paciência porque ele ficará no Palmeiras até a Leila cansar. O Gustavo Gomes, que foi dar uma entrevista, o repórter, fase muito ruim, né, Gustavo Gomes e tal, e o Gustavo Gomes falou, e você acha que é fase ruim? O Gustavo Gomes pelo menos tem mais personalidade, né, ele explica mais. Acho que de repente tinha que tirar o Abel Ferreira da coletiva e colocar o Gustavo Gomes, que pelo menos ele fala alguma coisa. O repórter que falou isso com o Gustavo Gomes refez a pergunta, você acha uma fase ruim? Você acha que a gente está muito mal? Acho que vocês estão oscilando. E o Gustavo Gomes deu aquela resposta protocolar, que, sim, a gente tá oscilando, a gente teve esses resultados ruins, né, empatamos, mas jogamos bem. Na opinião do Gustavo Gomes, o Palmeiras jogou bem, o repórter ali teve até uma certa, né, um clima quente entre os dois. Não é que o Palmeiras também jogou pessimamente, o Palmeiras jogou o que o Abel Ferreira consegue fazer o time jogar, que é aquela pressão, muita bola na área, muito escanteio e chuta de tudo quanto é lado, é o que o Abel Ferreira consegue fazer. Nós só vamos ter a real noção de quanto o Palmeiras pode render, o quanto esse time pode render muito mais, quando o Abel Ferreira sair. O problema é que o Abel Ferreira, a gente não tem esperança dele sair. Se perder pro Flamengo domingo, pra mim tinha que mandar embora. Porque, toda hora a gente tá tentando fazer um time pra ganhar do nosso maior rival hoje. E toda vez você perde pros caras, toda vez você não consegue jogar contra os caras, então tira ele, manda embora. Mas a gente esquece que é a Leila Pereira, né? E com Leila Pereira não vai ter conversa, vamos ter que seguir com o Abel Ferreira. Vamos torcer porque gostamos do Palmeiras, mas infelizmente
a esperança com o Abel Ferreira cada vez mais fica menor em ganhar grandes títulos. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.